Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Túlio aqui de novo e hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre ondas, tá certo? Na aula anterior nós demos a definição do que seria uma onda, falamos também um pouco sobre duas espécies de ondas, que no caso são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, tá certo? E hoje nós vamos classificar essas ondas, nós vamos classificar as ondas, tá bom? Primeiro eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu na aula passada. Primeiro a gente viu a definição de ondas, que no caso é uma sequência periódica de perturbações, havendo apenas o transporte de energia sem haver transporte de matéria, tá? E depois de falar dessa definição de onda, nós demos também, nós falamos um pouco sobre as ondas mecânicas, que são ondas que precisam de um meio para se propagar. E aqui uma observação sobre essas ondas, tá bom? Elas se propagam devido à vibração das partículas que constituem o meio material. Dessa forma, a gente pode falar da velocidade das ondas. Por exemplo, uma onda ela pode se propagar de forma mais rápida, com uma velocidade maior, em meios sólidos ou líquidos do que em um meio gasoso, por exemplo. Tá certo? Então, essa é uma observação também importante. Além das ondas mecânicas, nós falamos também sobre as ondas eletromagnéticas, que no caso são resultado da vibração de cargas elétricas. E nesse caso, a gente sabe também, pelo que nós vimos na aula anterior, que elas se propagam no vácuo, não necessitam de um meio material para se propagar, tá certo? Então, dadas essas observações, nós vamos à classificação das ondas. E olha só, nós podemos classificar as ondas quanto a três características, por exemplo, quanto à direção de vibração, natureza de vibração e grau de liberdade da propagação. No caso da natureza de vibração, nós já falamos dela, que no caso são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Então, nesse caso, nós já caracterizamos as ondas quanto à natureza da vibração, tá certo? Então, falta classificar as ondas sobre a direção de vibração e também o grau de liberdade da propagação, tá certo? Então, nós vamos começar com essa aqui. E no caso da direção das vibrações, nós temos as propagações transversais e as longitudinais. Vamos começar então pelas transversais, que são ondas cuja direção de vibração é perpendicular à direção em que se propaga a onda. Caso nós dizemos que a direção de vibração é perpendicular à propagação da onda. Olha só, a onda está propagando nesse sentido, tá certo? Nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. E a direção de vibração, ela está nesse sentido aqui, ó. Ela está fazendo isso aqui, ó, tá certo? Então, supondo que é como se fosse uma cobra no chão se movimentando. Vamos pensar dessa forma. Onde essa corda, ela não vai sair do chão, tá certo? Se aqui fosse o chão, então, nesse caso, nós teríamos uma propagação longitudinal, mas não é. Esse todo aqui, ó, é o nosso chão, tá bom? Mais à frente a gente mostra um experimento para vocês e daí fica mais claro isso lá. Nós temos também a propagação longitudinal, é aquela em que a vibração da onda, a direção de vibração tem o mesmo sentido em que a onda se propaga. E nós podemos tomar um exemplo disso como sendo, considere uma mola. No caso aqui o estado inicial, aqui fixo, tá bom? Uma das extremidades fixa. E aqui onde está esse dedo, por exemplo, nós vamos retrair essa mola. Vamos pegar nesse ponto aqui e puxar ela aqui e depois a gente solta. No caso, a direção de vibração será esse, mas também a direção de propagação da onda é esse também, no caso da esquerda para a direita. Então, a direção e a vibração, a direção da onda e a vibração e a direção de vibração é o mesmo. Então, nesse caso, nós temos uma propagação longitudinal. Além das propagações transversais e longitudinais, nós temos as propagações mistas, que é um combinado da propagação transversal
e também da longitudinal, tá bom? E como exemplo dessas propagações mistas, nós podemos considerar propagações em superfícies líquidas, por exemplo. Como a gente viu no exemplo da primeira aula, a gente pode considerar uma pedra caindo no lago e aquelas ondulações que no caso, a água sofre, tá certo? E nesse caso nós temos uma propagação mista, onde há tanto propagação transversal quanto longitudinal, tá certo? Então, agora vamos eu vou mostrar para vocês um experimento prático, tanto das propagações transversais como das longitudinais. Primeiro nós vamos mostrar as transversais e depois as longitudinais, tá bom? Então, bora lá. Bom, então vocês viram agora um experimento sobre essas propagações, né? E agora nós vamos à classificação das ondas por seu grau de liberdade na propagação. Então nós temos as ondas que se propagam em um meio. Então, né? Após a gente ver esse experimento que classifica as ondas quanto à propagação, a direção de propagação de vibração das partículas, né? Então, após haver esse experimento sobre a direção de propagação das ondas, né? A direção de vibração, no caso, nós vamos a uma outra caracterização das ondas, que no caso nós vamos caracterizar ondas quanto a propagações em meios unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Nesse caso aqui, ó, nas propagações unidimensionais, as ondas se deslocam sobre uma linha. E nesse caso nós podemos dar um exemplo aqui, que no caso são as cordas, no caso as ondas numa corda, como a gente mostrou já em exemplos anteriores. Nas propagações bidimensionais, nós temos propagações em superfícies, por exemplo, superfícies líquidas ou sólidos ainda, tá bom? Nas propagações tridimensionais, as ondas elas se propagam em todas as direções, tá bom? E nesse caso nós podemos citar como exemplo a propagação do som. A propagação das ondas sonoras, elas ocorrem em todas as direções e por todo o espaço também, tá certo? Então, bom, então a aula de hoje era justamente para classificar as ondas quanto a algumas características, e nesse caso nós queríamos caracterizar quanto à direção de vibração e o grau de liberdade na propagação. Tá certo? Então a aula de hoje era isso. Restando dúvida, tem o material no GR8 e vocês podem me perguntar também, tá bom? Bom, então a gente finaliza por aqui, por enquanto, e nos vemos logo mais.